a palavra precisa ser oportuna. Deus sabe que o que você está passando, Deus te conhece. Eu penso que Ele não errou em ter permitido a tua subida até a casa dele aqui essa manhã. Então nós vamos fazer o possível para aproveitar esse tempo juntos e levar daqui desse lugar o investimento do céu na nossa vida. Você pode dizer amém, irmãos? Marcos capítulo 10, eu vou direto aqui no versículo 50, e o verso 50 vai dizer assim, na Almeida Revista e Corrigida: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero ver, eu quero enxergar. Esse texto faz menção ao cego, pelo menos eu considero o cego mais famoso da Bíblia. Você sabe o nome dele? Bartimeu. A história começa na altura do versículo 46, e de uma maneira bem resumida, ele está à beira do caminho, mendigando, quebrado financeiramente, ele não enxerga, e ele escuta, ele ouve falar de Jesus. E como é que a fé vem, gente? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir acerca de Cristo, ouvir Deus, a palavra do Senhor. Então, alguma coisa nasce, desperta, acontece dentro dele. Ele diz: meu Deus, é a oportunidade da minha vida. Jesus está passando, e o texto diz que ele começa a clamar. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, e que você não sabe. Ele começa: Jesus, Jesus, e aquela turminha que eu batizei carinhosamente de a turminha do amendoim, ela vem para abafar o clamor de Bartimeu. Para, você acha que ele vai te ouvir? Parar para atender um homem como você? Mas o texto vai dizer que quanto mais ele era repreendido, mais ele clamava: Jesus! E aí eu imagino até a turma dizendo: esse cara é doido, é fanático, não tem como parar o clamor dele. Mas a Bíblia diz que, clamando assim, Jesus parou. Jesus mandou chamá-lo, e alguém foi até o cego dizendo: ó, tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele não pensa duas vezes, ele pega a capa dele e joga, se levanta. Ele não tem desculpa, ele não olha do lado e diz: não, alguém me leva. Não, porque quem quer vai até Jesus. E ele vai até Jesus, sabe lá Deus como, e agora ele está diante de Jesus. E aí Jesus olha para ele e faz uma pergunta que parece tão óbvia, e às vezes tão atacada por nós também, pregadores, porque é tão óbvio. Ele vira assim: o que você quer que eu te faça? E ele é obrigado a responder: bom, eu estou aqui diante do Senhor porque eu quero ver. E é óbvio que parece uma resposta muito clara, muito tranquila, mas pensando um pouco sobre isso, eu me lembrei, e o Espírito Santo, dentre tantas funções, tem essa, né, nos fazer lembrar todas as coisas, de um acontecimento, quando eu era pequeno. A gente tem uns flashes, né, quando a gente é criança. Os meus pais, eles eram bancários, hoje já estão na glória com o Senhor, mas minha mãe era da Caixa Econômica, e o meu pai, ele trabalhava no Banco do Brasil. E eu me lembro que, ainda pequeno, nós, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós estávamos passando a calçada do Banco do Brasil, na Afonso Pena, e o banco ainda é lá, nesse mesmo endereço. E eu me lembro que tinha um pedinte, um mendigo na calçada. Tinha um prato de alumínio do lado dele, onde as pessoas colocavam moeda, esmola, e ele estava com a calça jeans, mas um lado normal e o outro lado da perna levantado, a calça, com uma ferida na batata da perna exposta. E eu lembro da minha mãe abaixando assim e falando assim para ele: eu vou te ajudar. E o cara animou. Mas o que o cara queria? Lembra de Atos 3? Pedro e João iam entrando no templo e tinha um coxo, e quando eles passam, todo mundo passava na porta da igreja do templo, e ele pediu uma esmola,
E aí o Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Minha mãe não tinha essa fé, ela não era convertida ainda, mas ela não queria dar dinheiro, não era esmola. Ela disse: olha, eu sou do banco, trabalho aqui, a gente tem um convênio, eu vou dar um jeito de procurar um especialista para ajudar você com essa ferida, e uma ferida feia, exposta, não vou nem falar muito, porque senão você não almoça, é mais complicado. E aí, aquilo assim, ele deixando à vista, porque é aquilo que chamava a atenção, para que as pessoas pudessem, por dó, dar uma esmola para ele. E eu me lembro assim, como se fosse agora, irmãos, a resposta do cidadão. Ele virou para minha mãe e disse assim: eu não quero tratamento médico. Eu disse: mas você não quer ficar livre dessa chaga? Não. Isso aqui é o meu ganha-pão. Quando está fechando a ferida, eu abro ela de novo. Porque isso aqui é o meu salário, depende dessa ferida. Então eu entendo que quando Jesus pergunta para Bartimeu: você quer enxergar? A resposta pode não ser tão óbvia assim. Porque um homem que vivia de esmola porque era cego. Agora, quem enxerga e enxergar, irmãos, vai custar de você uma decisão. Depois que você passa a ver algo, você não pode mais viver como quem não via. Depois que Deus abre os teus olhos para algo, você começa a ser gerado dentro de você. Você diz: cara, não dá, eu não posso mais viver na beira do caminho, dependendo dos outros. Por quê? Porque eu vivia assim, porque eu não via, mas agora Jesus abriu os meus olhos. E ele diz a Jesus: não, eu quero ver. Mas você entende o custo de enxergar? Eu quero ver, é o que eu quero enxergar. Jesus: tá bom, seja feito de acordo com a tua fé. E a Bíblia diz que a história começa com um mendigo na beira do caminho e termina com alguém enxergando, seguindo a Jesus pelo caminho. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, daqui nasce então o nosso recado dessa manhã para você. E aí eu vou colocar como tema da nossa mensagem uma pergunta: você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer? Deixa eu te explicar melhor a pergunta. Já conversei com pessoas na igreja, a pessoa quando vem pedir um atendimento, normalmente ela diz assim: pastor, faz uma oração por mim. É difícil às vezes as pessoas serem bem específicas. Normalmente as pessoas dizem assim: ai pastor, eu preciso de receber uma bênção de Deus, um milagre da parte de Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Aí nós perguntamos como pastores: mas que área, o que você quer de Deus? As pessoas normalmente, para mim, elas falam assim, não sei pastor Rogério: pastor, é tudo pastor. Mas tudo é muita coisa. O que está ruim na sua vida? É tudo pastor. O que você gostaria que mudasse? Tudo pastor. Mas tudo. Mas esse é um exemplo de uma fala que denuncia que a pessoa está perdidinha. Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que não está feliz com a vida que tem, mas não tem ideia da vida que quer ter. Entendeu ou não? Eu li um livro, e está aí o nome dele, está em inglês, mas em português é A Última Flecha. Esse livro, na verdade, ele faz menção daquele episódio em que o profeta manda o rei atirar as flechas várias vezes. E ele, infelizmente, atira poucas vezes. E o profeta fica indignado com ele, diz: cara, você devia ter ido mais, é a chance da sua vida, e você desperdiçou. O livro trata dessa ideia. Mas nesse livro, essa frase está dentro desse livro, e eu fiz questão de separar ela para você e entregar para você a fonte. E dentro desse livro, esse cidadão diz o seguinte: não culpe a Deus pela vida que você tem, se você não tem ideia da vida que você quer ter. Então tem gente brava, chateada, nervosa, frustrada com a minha vida profissional.
Ah, eu não sou feliz lá, tá? Você não é feliz lá, beleza. Então, o que você quer? Ah, eu queria uma coisa diferente, tá? O quê? Há uma coisa, um negócio, o mineiro diria, um trem. Ah, mas o que é? O que você quer? Sabe, se Deus aparecesse para você aqui agora, e a propósito, aqui Ele está, e Ele te perguntasse, como perguntou para Bartimeu, o que você quer? Você sabe o que você quer? E aí eu digo a vocês que existem pelo menos 3 grupos de pessoas. Pode colocar o próximo. No primeiro grupo está aqueles que são identificados pela postura de Bartimeu. Eles sabem claramente o que querem. Mas eu tenho que dizer para você que dos 3 é o menor grupo. Você pergunta para ele e ele diz: o que eu quero é isso, eu quero chegar lá, eu quero comprar isso, eu estou poupando para isso, nós estamos trabalhando nisso, nós estamos educando os nossos filhos para isso. Mas é uma minoria. Quando Jesus pergunta a Bartimeu, ele não titubeia, ele não bobeia, ele não balança, ele não diz não, ele diz: eu sei o que eu quero, e o que eu quero é ver, eu quero enxergar, eu quero ser curado. Mas existe um segundo grupo, esse é um pouquinho maior do que o primeiro. Nesse segundo grupo, eu acho que eu sei o que eu quero. Olha o que eu disse, eu acho, mas eu estou equivocado. Como por exemplo, o filho pródigo. Vocês lembram de Lucas 15, o filho pródigo? Ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. É o que vai me fazer feliz. O pai, é o que está me faltando. Pai, se o senhor me der a minha parte da herança, eu vou ser um cara resolvido. Pronto, é o que eu quero, é o que vai me fazer realizado. Ele recebe o que ele quer. Mas não demora muito para ele perceber que a felicidade dele realmente não estava naquilo que ele achava que queria ou que iria realizar. E eu vejo isso muito dentro da igreja, irmão. Gente que diz assim, gente que está mal resolvida, está de mal com ele mesmo, com ela mesma, mas diz assim: eu acho que o que está me faltando, sabe? Acho que o que eu quero é casar. Não, porque se eu casar, aí ela casa e estraga a vida ainda do outro. Por quê? Porque a expectativa dela está em que alguém possa dar ou trazer a ela algo que ela não se resolveu sozinha. Casamento não é para quem quer se resolver no outro. Você tem que estar bem, você tem que saber para onde você está indo, você tem que saber o que você quer. Aí ela casa e descobre: cara, não era isso. Aí ela tem outra ideia genial: é um filho. Não, se nascer um filho, aí eu vou ser feliz. Aí ela tem um, não é ele, não, acho que é 2. Vocês estão me acompanhando, irmão? Sim ou não? Então, ela não sabe, ela acha que sabe, e vai atirando, e vai tentando se completar, e vai tentando se resolver, mas não é isso, isso não preenche. Por quê? Porque não há uma definição clara do que de fato ela quer. Ela acha que sabe, mas não sabe. E finalmente o terceiro grupo, e aqui eu quero gastar um tempinho com vocês. O grupo de pessoas que não faz ideia do que quer. E aqui a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Eu já passei por momentos da minha vida em que, se Jesus aparecesse para mim: William, o que você quer? Olha, eu vou te ensinar uma coisa, irmãos. Eu penso que uma pergunta como essa, se você não tiver ideia muito clara do que Deus está fazendo, do que Deus está te apontando de propósito para a sua vida, é melhor que você vire para Jesus, para Deus, e diga: Senhor, eu quero querer o que o Senhor quer que eu queira. Vamos de novo? Vamos de novo? Eu quero querer o que o Senhor quer que eu queira. Porque quem é que sabe o que é melhor para mim e para você? A vontade dele para a minha vida, para a sua, é boa, perfeita e agradável.
e não vai gerar frustração. Mas nós somos frustrados porque expectativas são colocadas em coisas que pessoas não podem suprir, em situações que não vão nos preencher. Nós pensamos, é isso, e aí quando chegamos lá, escalamos a parede, uma vida profissional de anos de estudo, faculdade, para você terminar e dizer assim, não era o que eu queria, não me sinto realizado. Então hoje nós vamos procurar responder de uma maneira bíblica e muito direta, o que eu posso fazer quando eu não faço ideia do que eu quero? E aí eu separei um texto para vocês, para a gente estudar rapidinho aqui, de Neemias. Vamos comigo? Abra lá em Neemias a sua Bíblia, no capítulo de número 2. Vamos dar uma olhada. Neemias, capítulo 2. Neemias 2. Antes da gente passar o próximo slide, vamos ler primeiro, aí você pode voltar lá na Bíblia, o versículo 1 de Neemias 2:1, que esse eu não separei no slide aí. Aí nós vamos ler do 1 ao 3. E aí nós vamos perceber que cai no colo de Neemias uma oportunidade que eu penso que está caindo no nosso colo aqui essa manhã. E qual é a oportunidade? É de você estar diante de um Deus e vira para você e diz, o que você quer? Essa oportunidade caiu no colo de algumas pessoas ao longo da Bíblia Sagrada. Você lembra do Salomão? Deus aparece para ele em sonho e diz, pede para mim o que você quiser. Uau! Fantástico, o que você pediria? Eu falo isso na igreja, as pessoas dizem, pastor, eu pediria sabedoria. Porque Salomão pediu. Mas se Deus aparecesse para você e dissesse, como disse para Bartimeu, e você, o que você quer? Se hoje você pudesse ter uma resposta à paz de Deus, e pode, qual seria o seu pedido? O que você quer que for? O que você gostaria que na sua vida fosse diferente? Essa oportunidade cai no colo de Neemias, de uma maneira diferente, mas cai. Neemias capítulo 2, versículo 1 diz assim, sucedeu pois no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho, eu dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Então o rei me disse, por que está triste o teu coração? Você não está doente? Isso não é tristeza, senão de coração. Por que está triste o teu rosto, né? Então eu temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, ó rei, vive para sempre, era a saudação da época. Como é que não estaria triste o meu rosto, o meu coração, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo consumidas as suas portas no fogo? E aí vem o versículo 4, olha, vamos ler o 4 comigo, em voz alta, igreja, vamos lá? E o rei me disse, vamos traduzir? E o rei me disse, o que você quer? Presta atenção, porque o rei está te fazendo essa pergunta nessa manhã. O que você quer? O que você gostaria que fosse diferente? O que foi? Por que você está triste? A situação aqui é que Neemias era uma espécie de copeiro do rei. Neemias está servindo o rei, e o texto é claro em dizer que ele nunca entrou na presença do rei triste, mas um dia, ele entra meio para baixo, na presença do rei. Ele não precisou falar nada, a Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto formoso, e a moeda tem dois lados, se o coração não está legal, o rosto não fica legal. E o rei bate os olhos nele, e o rei ímpio teve discernimento e disse, o que foi? Você não é assim? Você não vive para baixo, desanimado desse jeito, entristecido? O que está acontecendo com você? Aí ele fica temeroso, porque afinal de contas ele está em terra alheia. Ele é um servo, ele é um copeiro do rei. Meu Deus, e agora? Mas ele vê nisso uma janela, uma oportunidade. Ele diz, rei, como é que eu não vou ficar triste? Estando a minha casa, a terra dos meus pais, assolada a fogo, destruída.
olha a situação que está lá a minha terra, olha a situação que está lá a minha família, olha a situação que está a minha casa, olha a situação que está o meu casamento, olha a situação que estão os meus filhos, olha a minha vida financeira, olha como é que está a minha vida profissional, como é que eu vou... E o rei sabe que estas coisas podem entristecer a gente, amém ou não amém? O rei sabe, o rei sabe. Mas aí vem a pergunta, porque não adianta você ficar, está uma luta, beleza, e o que você quer então, para mudar esse negócio aí? O que você quer fazer? O que você quer que eu faça por você? O rei vira para ele e diz, tudo bem, o que você me pede então? O que eu posso fazer para mudar, para que você possa ficar feliz? O que você quer? O que você me pede? E aqui, eu separei nessa manhã, 4 conselhos de Deus para te ajudar, do Espírito Santo. Quando essa porta abrir para você, quando uma oportunidade da parte do Senhor cair no teu colo, e você entender que diante de Deus a porta abriu, e você pode pedir o que você quiser, eu gostaria que você aprendesse com Neemias a pedir, a querer o que o rei quer, que você queira. Diga amém, igreja. Oh, glória a Deus. Primeira coisa, vamos voltar lá no slide, 4 coisas, tá? Fica tranquilo que não vai demorar não. A primeira coisa, eu não sei o que eu quero, o que eu posso fazer? Pode colocar o próximo, 4 lições com Neemias. Primeiro, ore a Deus antes de fazer os seus pedidos. E quando eu digo ore a Deus, eu não estou dizendo orar já pedindo, eu estou dizendo ore até para acertar no seu pedido. O que o Neemias disse? Está lá no versículo 4, está no telão aí, ó. O rei me disse, o que você quer? O que você me pede agora? Na hora deve ter corrido um líquido gelado assim, o Neemias disse assim, agora abriu a porta. E o Neemias não ficou, peraí, para eu acertar, deixa eu falar com o pai. E o texto diz, então orei ao Deus dos céus. Abriu uma oportunidade, um patrão está dizendo para você, olha, tem um cargo aí, olha uma oportunidade de mudança, olha uma oportunidade, uma janela aberta, olha uma oportunidade, o que você faz? Você é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, eu vou falar com Deus, eu vou orar sobre isso. Eu quero ter um pedido alinhado com o coração do Senhor, porque nós precisamos aprender a pedir. Tiago 4,3 vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal. E tem muita gente que a porta abre e ele pede mal. Ele erra no pedido. Ele deixa passar a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Você pode dizer amém, irmãos? Temos que aprender a pedir. Número 2. O que eu posso aprender com Neemias? Veja se o que você quer é do agrado do rei. É fantástico porque ele vira para o rei e depois de obviamente ter orado, ele vai dizer assim para o rei, rei, se é do agrado do rei, se o meu pedido te agradar, se o teu servo é aceito em tua presença, aí ele vai pedir. Mas ele começa dizendo, se é do agrado do rei. Então me parece óbvio, mas não custa a gente martelar isso. Os nossos pedidos precisam agradar o rei. João 14,13, Jesus vai dizer, farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o seu pedido glorifica o Pai? Eu vou usar um exemplo extremista, mas é só para você entender que não adianta eu orar a Deus. Eu estou casado com uma de 40, Senhor, eu quero trocar de 40 por 2 de 20. Não, isso não é um pedido que agrada o rei. Eu preciso que as minhas orações estejam alinhadas ao agrado do rei. E a vontade do rei nós conhecemos em sua palavra. Pode dizer amém? A vontade do rei está aqui. 3. O que eu faço? Eu posso aprender com Neemias. Número 3. Não perca, não peça
para outro fazer o que Deus quer que você faça. Eu chamo isso de terceirização. Isso é um problema antigo. Deus teve um sonho. Uma vez no monte com Moisés, Deus marcou o encontro com a sua noiva, com o povo. Está lá em Êxodo. E Deus mandou que Moisés dissesse a eles, porque até então Deus falava com o povo através de Moisés. Moisés era uma espécie de mediador no Antigo Testamento. E Deus marca um encontro dizendo, olha, santifica o povo, estabelece os limites, mas Deus dá um sinal. Quando o sonido da buzina tocar, soar, eu vou descer no monte para encontrar com a minha noiva, com o meu povo. Diga glória a Deus, aleluia, imagina isso. Então o povo até se santificou, se preparou, e estavam nos limites demarcados, até que Deus desceu no monte. Só que Deus não veio do jeito que eles esperavam. A Bíblia diz que o monte fumegava. Você já viu isso na Bíblia? Tremia, relâmpago, trovão, escuridão, raio, e de repente a buzina, o Moisés, galera é por minha conta, né, irmãos? Vambora! E o povo, não vamos nada, fala tu com Deus, e a gente escuta o Senhor mesmo, Moisés, deixa do jeito que está, não fale Deus conosco, para que não morramos. O que é isso? Terceirização. E essa síndrome entrou na igreja. E qual é o problema? O problema é que aí vem Jesus e rasga o véu. Aí vem a Bíblia e diz que existe um único mediador entre Deus e o homem, e não é o pastor, é Jesus Cristo, Senhor. O próprio Cristo vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então em qualquer lugar que você esteja, no banheiro da sua casa, quando você ora dizendo, Pai, eu entro na tua presença, em nome de Jesus, pronto, na presença de Jesus, você está na presença de Deus. O véu foi rasgado, não tem mediador, o único é Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Mas mesmo assim, a igreja vive ainda a síndrome da terceirização. Então é muito comum, e pelo amor de Deus, eu não estou falando, nos isentando, nós pastores, da responsabilidade de orar por vocês. Mas é muito comum na igreja ainda, pastor está aqui, ora aí pastor, está aí a listinha de pedido que eu tenho, e você querido, eu vou para casa, né pastor, assistir Netflix. Como assim? De onde você veio? Que história é essa de fala tu com Deus, e depois você traz domingo, pastor, a resposta para mim? Que negócio é esse? Que Deus é esse? Por que terceirizar um relacionamento que o Senhor quer ter direto com você? Então, olha a resposta de Neemias. O rei diz, o que você quer? O Neemias diz, ele ora e diz, se é do agrado do rei, se o meu pedido te agradar, eu vou te fazer o pedido. Qual é o pedido? Eu peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que mais uma vez, eu a edifique. Ele está na presença do rei, ele podia dizer assim, então rei, eu senti aqui da paz do Senhor, eu orei, e se for do agrado do Senhor, manda uma equipe de construção, o rei devia ter, uma turma qualificada, manda essa turma lá na minha terra, para edificar para mim, porque é mais fácil terceirizar. Então nós temos filhos, e a gente leva para a igreja e diz, que a tia da escolinha eduque para mim. A gente põe nas escolas e diz, que a escola eduque para mim. Porque nós terceirizamos o que na verdade não pode ser terceirizado. Não dá para terceirizar uma criação de filho. Não dá para terceirizar a manutenção do seu casamento. Por mais que você possa fazer um curso, participar de um congresso, pedir conselho de um pastor, receber uma palavra, o marido precisa ser marido, a esposa precisa ser esposa, e você não pode terceirizar isso. Você não pode colocar outra pessoa para fazer aquilo que Deus espera que você faça.
casa é tua, o casamento é teu, o filho é teu. Você pode dizer amém? É teu. E finalmente, número 4, eu não posso terceirizar. E número 4, tenha um plano para apresentar ao rei. Deixa eu ler para você. Olha só o texto, do 6 ao 8 diz assim: então o rei me disse, ele já viu 3 coisas, né? Eu orei, se é do agrado do rei, eu peço que o Senhor me envie. Aí o rei agora vai responder. O rei me disse, o rei vai fazer algumas perguntas. Estando a rainha sentada junto dele: quanto tempo durará a tua viagem? Quando é que você vai voltar? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então ele tinha um plano, ele tinha uma ideia, quanto tempo ia durar. Que mais? Disse mais ao rei: se parecer bem ao rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa vontade de Deus sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Deixa eu te explicar isso melhor. Ele tinha um plano. Ele não chega para o rei e faz um pedido, e quando a porta abre, ele diz assim: então, deixa eu ver o que eu vou precisar. Eu estava conversando com uma obreira em Cuiabá, e ela está contando para mim um sonho dela. Ela formou esteticista, e ela queria, o sonho dela, ela não estava trabalhando na área dela, mas o sonho dela era abrir a clínica dela estética. Deixa eu te ensinar uma coisa: Deus usa pessoas. Você pode dizer amém? E Deus vai colocar na sua vida, em momentos estratégicos, pessoas estratégicas, que serão resposta da sua oração. E você está pedindo: Deus, abre a porta, Deus, um milagre. Deus vai usar pessoas como resposta da sua oração. Pode escrever o que eu estou te falando. É batata, é de Deus. Deus trabalha usando pessoas. E aí eu disse assim para ela me contou o sonho dela, e disse: meu sonho é ter minha clínica, meu sonho é trabalhar na minha área. E aí eu virei para ela e disse assim: e quanto que custa montar uma loja para você? Ai, pastor, não faço ideia. Quanto que custa um salão que te atende e tal, um aluguel? Eu não sei, pastor. E os materiais que você usa, sabe? Onde você compraria? Você tem um revendedor? Pastor, não sei nem por onde começar. Falei: tá ruim de te abençoar, querida. Porque se fosse eu, a resposta de Deus para você, e eu tivesse aqui com um cheque para dizer assim: eu quero investir no seu sonho, você não sabe pedir, você não tem um plano, você não tem um planejamento. Então deixa eu te ensinar uma coisa: o que você quer? Pastor, eu quero edificar a minha casa. O que você precisa? Eu gostaria muito, pastor, de ter, sabe, um acompanhamento. Eu gostaria muito, pastor, de ter um material. Eu gostaria muito, pastor, de ter um suporte. E você sabe o que isso significa? Quanto isso custa? Por onde começar? Você tem pelo menos uma ideia, um planejamento. E por favor, irmão, planejar é muito de Deus. Eu tenho vivido na igreja e atacado isso, porque eu vejo que as pessoas, em nome de uma fé doente, combatem o planejamento. E é muito comum no meio da igreja as pessoas dizem: não, Deus proverá. E é claro que Deus proverá. Não, Deus, lá na frente as coisas dão certo. Mas peraí, querido, você tem um plano? Não joga a sua irresponsabilidade nas costas do Espírito Santo, a sua falta de planejamento em Deus. Jesus diz: quem é que constrói uma torre e não senta para fazer a conta antes? Quem é que vai para uma guerra e não senta para ver se dá para vencer? José do Egito, estava falando com os casais ontem, foi um dos grandes planejadores, salvou o Egito com um plano, salvando a quinta parte em tempo de bonança. Quando veio a escassez, só o Egito se manteve de pé e cresceu. O que é isso? Um planejamento.
Então planejar não é falta de fé. Agora sim, Provérbios 16 vai dizer que a resposta vem de Deus. A nossa parte é planejar, mas a resposta aos nossos planos vem do Senhor. Você pode dizer amém por isso? O rei vira para Neemias e diz: tá bom, o que você quer? Orei. Se é do agrado do rei, quero saber se o meu pedido vai te agradar. Porque se o pedido não agradar o rei, não vai adiantar. Se é só para me agradar, tem que tocar o coração do rei. Eu quero que o Senhor me envie, porque eu quero participar. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus no projeto. E o pedido tem que me envolver. Eu quero pôr a mão na massa. Eu estou dentro desse negócio aí. Me envie, ajudar, para eu edificar. Aí o rei disse assim: tá, quando é que você vai voltar? Quanto tempo você vai ficar? Tanto tempo, tal dia eu volto. Eu preciso de madeira e de uma carta para fulano, de outra carta para ciclano, para eu poder passar, para a gente poder edificar, e já está tudo escrito, está aqui o nosso planejamento, é isso que nós vamos fazer. O rei olha para a rainha e diz: cara, vai com Deus, cara. Você tem a minha bênção, você tem a minha bênção. Eu não preciso nem dizer que, claro, a despeito de muita perseguição e levante, ele conseguiu cumprir o propósito de Deus para a vida dele. A minha oração nessa manhã é que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. É que você possa descobrir o que o Senhor tem para você, de uma maneira muito clara. Isso possa ficar bem visível para você, e você possa caminhar naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por ela? Escute, Filipenses 2,13, eu vou fazer uma oração com vocês. A Camila pode vir aqui. Filipenses 2,13, você pode ficar de pé para a gente ler de pé? Hoje de noite eu vou ver se eu continuo isso aqui com uma experiência pessoal que eu tive fora do país. Se de alguma maneira essa mensagem ela falou com você, e você está assim: Deus, pastor, eu quero querer o que Deus quer que eu queira. Vamos comigo? Vamos tentar? Um trava-mente, né? Vamos lá. Eu quero querer o que Deus quer que eu queira. Só mais uma vez. Eu quero querer o que Deus quer que eu queira. Imagina você acordar de madrugada do lado da mulher: o que foi, mulher? Eu quero querer o que Deus quer que eu queira. Isso vai ficar no seu coração. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Cara, que promessa fantástica. Você entendeu isso? Deus opera em nós o querer, segundo a vontade dEle. Nós vamos orar essa palavra. Não é uma oração da minha cabeça, não é uma oração de uma denominação, é uma oração da palavra.